pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso para mostrar para vocês a importância da ressonância magnética no diagnóstico da apendicite aguda da gestante. Então vamos lá, tratava-se do paciente do sexo feminino, 33 anos, na 32ª semana de gestação, com uma dor epigástrica, em abril de 2020, tratada clinicamente com antibiótico nesse momento, melhorou, ficou absolutamente sem queixo e atualmente ela havia com uma dor recente, né? Epigástrica, posteriormente irradiada para flanco direito, isso aqui é importante para o nosso raciocínio, com 24 horas de evolução. No exame clínico tinha defesa no flanco direito, sem descompressão dolorosa, e havia relato de exame de imagem prévio e cirurgia para endometriose, com achado de endometriose no apêndice, que não foi retirado. Então essa paciente teve um achado que até justificaria a retirada do apêndice, mas optou-se por não retirar naquele momento da cirurgia. Uma leucometria normal de entrada, uma PCR quase normal de entrada, só que em 24 horas ele deu um pulo, um salto para 21,5. Então vamos ao caso. Então, eu queria iniciar o caso aqui com vocês, sempre na nossa ponderação T2, no plano coronal e no plano axial. Vou botar o plano axial aqui também para vocês, né? E a importância da apendicite, da ressonância magnética na apendicite, é porque esse paciente ele fica limitado por conta de não poder fazer a tomografia computadorizada, tá? Por questões aí de radiação para o feto, tá? Há até algumas situações que você pode levar a consideração de você fazer tomografia computadorizada, risco de vida para o paciente, acho que a apendicite não é o caso. Tá? E às vezes o ultrassom é limitado, principalmente numa gestação um pouco mais avançada, de 30 acima de 30 semanas. Tá? Então o que eu queria mostrar aqui para vocês é que quando você avalia a ressonância magnética para avaliação do apêndice, o primeiro aspecto de importância é você entender que o apêndice não vai estar no seu local habitual, especialmente na gestação mais avançada. Há uma tendência desse apêndice a ascender, ele sair da fossa ilíaca direita e ele fazer um movimento, né, de ascensão e medialização, tá? Mais ascensão do que medialização. Tá? Então, eu vou mostrar artigos que demonstram bem como você deve procurar esse tipo de apêndice. Então, eu sempre utilizo a ponderação T2, plano Reisch, né? Ela é extremamente anatômica, tá? E a gente consegue identificar essa estrutura aqui, ó, que eu queria passar para vocês. Repare que eu não estou na fossa ilíaca direita, eu estou no flanco direito e havia uma correspondência com a queixa clínica da paciente, tá? Queria também que vocês acompanhassem aqui no plano coronal o meu cólon, tá? Então, ele faz uma angulação aqui, ó, tá? Ele vem para uma angulação e aqui, ó, ele ascende de novo e ele vai terminar nessa projeção. Então aqui, ó, está meu seco, tá? Então ele fez essa angulação aqui embaixo, ascendeu um pouquinho e terminou aqui. Então a partir desse meu seco eu identifico minha estrutura apendicular. Essa mesma alteração, ela tem uma correspondência também na ponderação T2 plano axial. Então eu estou lá no flanco, identifico uma estrutura tubuliforme, meio que termina em fundo cego, forçando a barra, né? A gente parece até que tem um nível aqui, como se fosse um debris no interior da luz da apêndice, preenchida por líquido, numa espessura certamente maior do que 6 milímetros, tá? Que é a espessura máxima do apêndice, tá bom? Então, a sequência inicial que você aborda na ressonância magnética, ponderação T2 na sequência Reisch de tiro curto com preenchimento de metade do espaço cálice, permite uma aquisição de imagem extremamente rápida. Então até mesmo o movimento fetal, você não fica refém desse movimento fetal com artefatos de movimento, você consegue produzir essa qualidade de imagem independente da mobilidade do feto. Não tentem utilizar sequências turbo-espinheco, fast-espinheco, que não dá certo, tem que ser sequências de tiro curto. Ok? E a outra sequência que é fundamental para a gente avaliar é a difusão, tá? Então, se você tiver no protocolo difusão e se você tiver no seu protocolo a ponderação T2, você vai conseguir fazer o diagnóstico na grandíssima maioria das vezes, se obviamente estiver presente a nossa apendicite, tá? Então, ó, vamos iniciar uma válvula de B, o B800, só para mostrar para vocês que havia uma correspondência de onde tem esse sinal elevado, tá, na difusão, com a estrutura anatômica que é o apêndice. A gente pede resolução espacial na ponderação e difusão, então a gente tem que ter a correlação da informação da ponderação T2, que tem uma excelente resolução espacial. Então a gente vê que exatamente nessa topografia tinha um hipersinal. Mas será que esse hipersinal efetivamente é uma restrição de difusão? Então para isso a gente tem que analisar ele junto com o mapa de ADC. Então eu vou retirar o T2 e vou colocar o mapa de ADC aqui nessa topografia, ok? Então, quando a gente avalia aqui, ó, eu
exatamente naquela topografia onde tem um hipersinal elevado, eu tenho no meu mapa de ADC, tá, um baixo sinal, configurando hipersinal no maior valor de B e baixo sinal no mapa de ADP, a caracterização de difusão restrita. Ou seja, então anatomicamente eu identifiquei o meu apêndice, vi que morfologicamente ele estava com o calibre aumentado, né? Vi que ele tinha uma correspondência clínica com a localização da dor da paciente que era de flanco direito e observei que o conteúdo dele tinha difusão restrita. E com essa combinação eu posso bancar o diagnóstico de apendicite aguda, ok? Tá? Vamos voltar ao caso. Então, a paciente foi à cirurgia e o diagnóstico final dela foi uma apendicite aguda, tá? Não tinha nenhuma alteração de malignidade, não tinha focos endometrióticos identificados, tá? Então, talvez aquele análise questionável de endometriose, eu não sei se foi retirada durante a cirurgia, efetivamente durante o ato cirúrgico, o estudo da peça anatômica não demonstrou endometriose. Então, o primeiro dado que eu quero passar para vocês, e isso é de extrema importância, a gente tem que saber onde está o apêndice durante a gestação. Esse é um artigo bem legal, né, da JR, que ele traz a mobilidade do apêndice durante a gestação. Então, esse ponto zero aqui, gente, é o nível da crista ilíaca da paciente. Essa daqui é a topografia usual, ou seja, antes ou no início da gestação, o apêndice está localizado lá na fossa ilíaca direito mesmo, tá? Com o passar da gestação, com o aumento do número de semanas de gestação, há uma mobilidade pelo crescimento do útero, uma mobilidade, uma extensão desse meu apêndice, tá? Então, a partir da 25ª semana, o apêndice começa a ficar, na maioria das vezes, na maioria dos casos, né, nessa curva de dispersão de pontos aqui, a gente vê que a maioria dos pontos ele está acima da crista ilíaca. Tá? E a média que se tem, né, de elevação em relação à crista ilíaca, né, a gente observa o máximo, né, em torno aqui da 40ª semana. Então, nitidamente acima. Mas vejam que tem apêndice até com 30 semanas que estão a 6 centímetros do nível da crista ilíaca. Então, eles podem ascender de uma forma considerável. Então, isso é extremamente útil para você saber onde você deve procurar o seu apêndice. Nossa paciente estava em torno da 33ª semana, né? Ela teria aqui talvez no fit da curva de dispersão, ela estaria aqui em torno de 2 centímetros acima, né, da crista ilíaca. Mas vejam que tem pacientes que podem estar bastante mais elevados do que isso. Ou seja, essa informação é importante para você achar o seu apêndice na paciente grávida. E a outra informação de artigo que eu queria passar para vocês é os índices estatísticos diagnósticos da ressonância na apendicite aguda da gestante são extremamente elevados, gente. E eu queria destacar um dado que é o valor preditivo negativo, tá, da ressonância magnética. Então, quando eu digo que não há apendicite, eu acerto quase que em 100% das vezes. E é exatamente essa pergunta que o cirurgião quer fazer de você. Ou isso daí eu preciso operar uma apendicite? E se você bancar não é uma apendicite, então a possibilidade de cirurgia cai muito para esse tipo de paciente. Tá? Então, vários artigos demonstrando os índices estatísticos extremamente elevados. Mas aí você pega um artigo que fala exatamente o contrário. Na verdade, não é um artigo, né? Um relato de caso de uma apendicite durante a gestação com ressonância normal. Eu li esse artigo, na realidade, no artigo ele não coloca o protocolo que foi feito. Na verdade, eu acho que o grande limitador de fazer o diagnóstico foi o protocolo estabelecido pelo colega. Na verdade, aqui não tem, inclusive, nenhuma imagem do que foi feito. Então, através da imagem, a gente podia sugerir aí o protocolo que foi feito. Então, o protocolo ele é fundamental para você fazer o diagnóstico da apendicite aguda. É obrigatório, o que você não pode deixar de ter. Ponderação T2 tem que ser sequências rápidas, sequências restas ou single shot fast spin echo. Evitem sequências exclusivas fast spin echo, turbo spin echo. Vocês vão ter muito artefato de movimento nesse tipo de paciente. Tem que fazer os 3 planos, gente. O sagittal pode ser otimizado para o lado direito, mas tem que fazer os 3 planos. Tem que fazer a difusão obrigatório com o mapa de ADC, né? A difusão é que permite essa especificidade, esse valor preditivo negativo, zero se não houver restrição de difusão. Tá? Gosto muito e coloco às vezes no protocolo o REIS com supressão de gordura, para a gente ver aquele edema, aquela infiltração da gordura do mesoapêndice. E também seria interessante ter pelo menos uma ponderação T1, às vezes tem sangramento associado no diagnóstico diferencial, lesões com conteúdo purulento, que pode aí assomar a informação da difusão, uma certa hipersinal na ponderação T1, diagnóstico diferencial com endometriose. Então,
sequências que você pode, numa apneia só, garantir informação, né, de supressão de gordura e de sequência em fase fora de fase, eu acho que podem ser úteis como uma sequência Dixon, ok? Então, gente, espero que tenha sido útil e um abraço a todos.